Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Aprendi cedo que enterrar não é o momento mais difícil. O mais difícil vem depois, quando a casa fica quieta de um jeito que não existia antes. Um silêncio com peso, com cheiro, com forma. Você bate o cotovelo na quina da mesa e pensa, preciso contar isso para ele. E então lembra. E o dia inteiro desaba. Enterrei o Osmar num outubro quente, com o céu baixo e amarelo daquele jeito que o cerrado tem, quando a seca já chegou perto do fim, mas ainda não soltou. 23 anos de casada. Não eram 23 anos fáceis, mas eram os meus. Eram a vida que eu tinha escolhido e que com o tempo foi me escolhendo de volta. Osmar não era um homem de muitas palavras. Nem eu sou mulher de muitas palavras. A gente se entendia pelo modo de sentar à mesa, pelo ritmo dos passos dentro de casa. Quando ele estava preocupado com a lavoura, eu sabia antes mesmo de ele abrir a boca, porque ele passava a mão no joelho direito 3 vezes seguidas, sem perceber. Quando estava satisfeito, assoviava bajão de leve enquanto lavava as mãos na pia. Eu conhecia esse homem de cor. E perder alguém que você conhece de cor é diferente de qualquer outra perda. É como perder a capacidade de ler. Antes dele, perdi minha mãe. Antes da minha mãe, perdi o Lucinho. Não costumo falar do Lucinho. Tem coisas que a gente carrega não porque quer, mas porque não sabe mais como seria ser leve. Ele tinha 4 anos, uma febre que começou numa sexta-feira e não foi embora. Os médicos do posto disseram que era virose, que era para esperar. A gente esperou. No domingo de manhã, quando fui ver se ele tinha dormido bem, ele já não estava mais aqui. Isso foi 18 anos atrás. Ainda acordo às 3 da manhã às vezes e fico olhando para o teto sem saber bem por quê. Depois lembro. E fico quieta até o dia clarear, porque não adianta fazer mais nada. Então, quando digo que sei o que é perda, não estou falando de qualquer coisa. Estou falando de um acúmulo, de uma fadiga que não some com sono. O velório do Osmar foi no salão da família Valente, porque Osmar era um valente, filho caçula de Antônio Valente, o patriarca que construiu tudo aquilo com as próprias mãos e que nos últimos anos foi deixando o corpo ir mais devagar do que a cabeça queria. Antônio morreu 7 meses antes do Osmar, uma coisa atrás da outra. Primeiro o sogro, depois o marido, e eu fui ficando de pé, porque era o que eu sabia fazer. A família Valente é grande, e família grande tem muita gente que só aparece quando tem algo a ganhar. Eu sabia disso. Osmar sabia disso. A gente não falava abertamente, mas a gente sabia. Nos aniversários, nos velórios, nas festas de fim de ano. Sempre apareciam os primos que moravam longe, os cunhados que tinham algum desentendimento antigo, as cunhadas que me olhavam de cima com aquele sorriso de quem está calculando alguma coisa. Eu fingia não notar, sorria quando precisava, ficava quieta quando podia e ia embora cedo sem dar satisfação a ninguém. Não sou de confusão, nunca fui. Mas a leitura do testamento do Antônio, que tinha sido adiada por questões burocráticas e por disputas entre os próprios filhos, foi marcada para uma tarde de quinta-feira, 3 semanas depois que enterramos o Osmar. Eu ainda estava atordoada. Ainda acordava esperando ouvir o barulho das botas dele no corredor, mas fui. Fui porque era o que devia ser feito. O salão da casa antiga dos Valente tinha cheiro de madeira velha e de um perfume caro que a Deusimar, a cunhada mais velha, usava em quantidade suficiente para cobrir qualquer constrangimento. Tinha cadeiras organizadas em fileiras como se fosse uma missa. Havia uns 20 e tantos parentes, entre filhos, netos, sobrinhos e agregados. Alguns eu conhecia pelo nome, outros só de vista. Alguns eu tinha visto pela última vez no enterro do Osmar, e antes disso, havia anos. Me sentei no fundo. Não por humildade, por hábito. Eu sempre prefiro o fundo, onde posso ver tudo sem precisar virar o pescoço. O advogado era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho penteado com precisão,
óculos finos, pasta de couro marrom. Ele começou a leitura com aquela voz de cartório, seca e neutra, como quem lê uma lista de mantimentos, e foi chamando os nomes um por um. Para Deusimar, uma fazenda de 400 hectares na região de Catalão, com gado e casa-sede reformada. Para Raimundo Filho, as terras do córrego do Brejão e uma conta bancária cujo valor não foi anunciado em voz alta, mas que fez o Raimundo endireitar a espinha de um jeito que eu nunca tinha visto. Para a neta Patrícia, um apartamento na cidade. Para os filhos do meio, partilhas que eu fui perdendo o fio, porque comecei a perceber que o advogado estava chegando perto do fim da lista e eu ainda não tinha sido chamada. Quando ele disse meu nome, a sala ficou quieta de um jeito diferente do que estava antes. Para Neide Aparecida, Borges Valente, viúva do filho Osmar Valente, conforme cláusula especificada em testamento próprio e separado, fica destinado o lote rural conhecido como Sítio do Grotão, localizado no quilômetro 11 da estrada vicinal que parte de São Benedito do Cerrado em direção a Varjão, com área total de 18 hectares, sem benfeitorias registradas. Eu não entendi de imediato. Fiquei olhando para o advogado, esperando ele continuar. Ele não continuou, passou a folha. Alguém riu. Não foi uma risada alta, não foi descarada. Foi aquela risada contida que escapa pelos dentes quando a pessoa está tentando não dar o braço a torcer para a própria grosseria. Eu não virei para ver quem tinha sido, mas ouvi. Todo mundo na sala ouviu. 18 hectares sem benfeitorias. Uma estrada vicinal que eu nunca tinha ouvido falar. Um lugar chamado Grotão. O nome já dizia tudo o que os outros estavam pensando. A Deusimar se inclinou para me dizer alguma coisa. Eu não ouvi o quê, porque não quis ouvir. Fiz que estava mexendo na bolsa. Ela terminou de falar e se afastou com aquele perfume dela que ficou no ar por mais tempo do que eu precisava. Quando a reunião acabou, saí antes de todo mundo. Não corri, não chorei. Fui embora com o passo que eu sempre tenho, aquele passo de quem está acostumada a cobrir distância sem pressa e sem alarde. Na calçada parei um momento. O sol batia forte ainda, mesmo sendo quase 5 da tarde. Fechei os olhos por um segundo só. Pensei no Osmar. Pensei na última conversa que a gente tinha tido sobre dinheiro, sobre terra, sobre futuro. Tinha sido uns 2 meses antes de ele morrer, numa noite que esfriou de repente, e a gente ficou sentado na varanda tomando chá porque nenhum dos dois estava com sono. Ele falou de um jeito diferente naquela noite, mais devagar, como quem está escolhendo as palavras com cuidado. Tem uma terra, Neide. Não parece nada, eu sei, mas é o que eu posso te deixar de verdade. O resto vai para a família, porque é o que o pai decidiu e eu não vou contra o velho. Mas essa terra é diferente. Ela tem um valor que a maioria das pessoas não enxerga. Você vai enxergar. Eu tinha respondido que ele estava falando bobagem, que não ia morrer tão cedo, que parasse com isso. Ele deixou o assunto de lado e a gente ficou mais um tempo em silêncio, olhando para o escuro do cerrado. Agora eu estava na calçada, com o sol na nuca e 18 hectares de grotão no meu nome. Abri os olhos, respirei fundo o ar quente. Não sabia ainda o que eu ia encontrar lá, mas ia até lá, não por orgulho, não para provar nada para a família Valente. Ia porque o Osmar tinha me dito para ir. E porque era o único pedaço de coisa nesse mundo que ainda era meu. Eu aprendi, desde o Lucinho, desde minha mãe, desde tudo que ficou para trás, que quando você não tem mais quase nada, você cuida do pouco que sobrou com uma atenção que os outros nunca vão entender. Fui sozinha, não por teimosia, mas porque não havia mais ninguém para ir comigo. Peguei o ônibus até São Benedito do Cerrado, numa manhã de terça-feira, com uma mochila pequena nas costas e o documento da terra dentro de uma pasta plástica que eu tinha comprado na papelaria do bairro. Não sabia quanto tempo ia ficar. Levei roupa para 3 dias e dinheiro para uma semana, que era o que eu conseguia juntar, sem mexer na reserva que o Osmar tinha deixado guardada numa caderneta que a gente nunca usava para nada supérfluo. O ônibus era daqueles de linha regional,
banco de couro rachado, janela que não fechava direito. Eu gosto desse tipo de viagem. Ninguém te olha, ninguém te pergunta nada. Você fica existindo sem precisar dar satisfação. Fiquei olhando o cerrado passar pela janela por 2 horas e meia, o capim alto amarelado pela seca, as árvores tortas com casca grossa, aquele céu enorme que o cerrado tem e que a cidade nunca vai ter. São Benedito do Cerrado é um município pequeno. Tem uma praça, uma farmácia, um mercado, uma igreja que foi reformada nos anos 80 com aquele revestimento de cerâmica branca que não combina com nada. Desci na rodoviária, que era também uma borracharia, e perguntei para o homem que estava trocando um pneu onde ficava a estrada vicinal do quilômetro 11 em direção a Varjão. Ele me olhou por cima do ombro. A estrada do Grotão? Sim. Ele voltou para o pneu sem pressa. Segue reto até o fim da rua. Pega à direita no posto abandonado. Daí é só seguir. Uns 40 minutos a pé. Se a senhora não se perder no começo. Agradeci. Ele não respondeu. Andei o trajeto todo. Estava quente, mas era um calor seco que eu conheço bem, que resseca a garganta, mas não sufoca. Os pés iam levantando um pozinho vermelho da estrada de chão a cada passo. Fui prestando atenção nas cercas, nas árvores, no modo como a vegetação ia mudando conforme eu avançava, ficando mais baixa, mais esparsa, como se o terreno fosse perdendo força aos poucos. Quando cheguei, parei na entrada e fiquei olhando. Tinha uma porteira de madeira velha, uma grade improvisada amarrada com arame. Do lado, uma placa de metal enferrujada onde dava para ler, com esforço, as letras gravadas a fogo. Sítio do Grotão, propriedade Valente. As letras estavam quase sumidas, cobertas por uma camada de ferrugem que tinha a cor de sangue velho. Abri a porteira. Ela rangeu feio. A terra à minha frente era plana, larga, tomada por um mato de altura irregular. Em alguns lugares o capim estava na altura do joelho. Em outros tinha arbustos que me alcançavam o ombro. No centro do terreno havia uma construção baixa de madeira escurecida. Paredes inclinadas para um lado, como se estivessem se curvando devagar para o chão. O telhado tinha um buraco do lado esquerdo, coberto precariamente por uma lona azul que o vento tinha deslocado pela metade. Havia uma janela sem vidro, só o batente de madeira torto. Fui até a casa devagar, olhando onde pisava. Por dentro era um cômodo único com uma divisória de tábua que separava o que deve ter sido uma cozinha do resto. No chão, terra batida com rachaduras. Na parede, um prego enferrujado onde tinha pendurado alguma coisa há muito tempo, o contorno da sombra ainda marcado na madeira. No canto, uma cama de ferro tombada, o colchão apodrecido há tanto tempo que já não era mais colchão. Era só o esqueleto de alguma coisa que um dia serviu para alguém dormir. Fiquei um tempo parado ali dentro, deixando os olhos se acostumarem com o escuro e com o cheiro de madeira úmida e terra ressequida que o lugar tinha. Não senti medo. Nunca fui de sentir medo de lugar. O que senti foi uma tristeza quieta, não por mim, mas pelo lugar em si, pelo abandono, pelo modo como as coisas vão perdendo a forma quando ninguém olha para elas. Saí pela porta dos fundos, que estava semi-aberta, e cedeu com uma pressão leve de 2 dedos. Atrás da casa, o terreno continuava por mais uns bons metros, até uma linha de árvores mais densas no fundo, provavelmente acompanhando um córrego ou uma vereda. O solo ali na frente estava com aquela tonalidade cinza claro que a terra do cerrado assume quando foi muito compactada, quando passou anos recebendo pisoteio ou peso sem nunca descansar. Peguei um graveto e enfiei no chão. A resistência que encontrei na primeira camada era de um solo duro como tijolo. Logo abaixo, quando esforcei mais, a pontinha do graveto encontrou outra textura, mais úmida, mais escura. Não era uma terra morta, era uma terra exausta. Há uma diferença, mas você só sabe disso se já ficou exausta também. Estava parada com o graveto na mão quando ouvi o barulho de uma motocicleta diminuindo o ritmo na estrada. Olhei para o lado e vi um homem de uns 60 anos, chapéu de palha,
camisa de botão arregaçada até o cotovelo, que tinha parado na porteira e me observava sem dissimular. "Essa terra é sua?" ele perguntou. "É." Ele desceu da moto sem pressa, encostou no muro baixo de pedras que margeava a entrada. Ficou olhando o terreno com aquela expressão de quem está lendo alguma coisa. Fazia tempo que eu não via ninguém aqui. O Osmar às vezes vinha, mas só de passagem. Antes do Osmar, o velho Antônio. Mas isso já faz mais de 10 anos. O senhor conhecia o Osmar? De vista. De São Benedito todo mundo se conhece de vista. Ele cuspiu de lado, devagar. "A senhora é a viúva?" "Sou." Ele assentiu, como se a resposta confirmasse algum cálculo que ele já tinha feito. "Essa terra tem fama ruim por aqui. O pessoal fala que não serve para plantar nada, que o solo está estragado, que quem tentou perdeu dinheiro. É o que falam." Olhei para o terreno. "E o senhor, o que acha?" Ele demorou a responder. Desceu do muro, veio até a porteira aberta, colocou um pé dentro do terreno com o cuidado de quem está testando a temperatura da água. Agachou, pegou um punhado de terra, esfregou entre os dedos, cheirou. Ficou assim por um tempo que me pareceu longo demais para ser só curiosidade. "Falam muita bobagem", ele disse por fim, jogando a terra de volta. "Esse solo aqui não está morto. Está pior do que morto, porque morto é fácil de entender. Isso aqui está cansado, compactado, esgotado por anos de criação de gado intensiva sem descanso. Mas debaixo dessa crosta tem alguma coisa." Levantou e me olhou. "Tem umidade, e onde tem umidade no cerrado tem possibilidade." "Quem é o senhor?" perguntei. "Joaquim. Moro na chácara lá adiante, do outro lado do morro." Ele apontou vagamente para o horizonte. "Planto há 40 anos nessa região. Já vi terra mais morta do que essa viver de novo." Ficamos um momento olhando um para o terreno, em silêncio. "O senhor acha que eu consigo recuperar isso sozinha?" Ele me olhou com aquela expressão de quem está pesando as palavras antes de soltar. "Sozinha" é uma palavra brava. Ele pegou o chapéu, ajustou na cabeça. "Mas eu vi muita coisa brava acontecer aqui nesse cerrado. Depende do quanto a senhora está disposta a gastar em esforço antes de ver qualquer resultado. Essa terra vai exigir meses antes de dar qualquer sinal." "Estou acostumada a esperar", disse. Ele ficou me olhando por mais um segundo, com uma expressão que eu não soube ler direito naquele momento. Depois, assentiu de leve, voltou para a moto, deu partida. "Amanhã eu passo mais cedo", ele falou antes de ir embora. "Trago umas ferramentas." Não perguntei por quê. Não agradeci ainda, porque não sabia bem o que estava recebendo. Fiquei olhando a moto sumir na poeira da estrada e depois virei de volta para o terreno. O sol estava começando a cair. A luz ficou laranja, depois quase vermelha, e o cerrado ao redor adquiriu aquela tonalidade de brasa que ele tem no fim da tarde quando o tempo está seco. Eu fiquei parada na entrada do grotão, olhando a terra cinza, a casa torta, o mato alto, o buraco no telhado. Pensei no Osmar dizendo que aquela terra tinha um valor que a maioria não enxergava. Pensei na cara do Raimundo Filho endireitando a espinha na cadeira quando leu o número da conta bancária. Pensei na risada contida que vazou pelos dentes de alguém naquela sala de testamento. Não senti raiva. Raiva gasta a energia que eu precisava para outra coisa. O que senti foi algo mais quieto, mais firme. Aquela resolução que não faz barulho, que não anuncia nada, que apenas assenta dentro do peito como pedra no fundo de um rio. Ia ficar, ia limpar, ia tentar. E se não desse em nada, pelo menos seria uma derrota que eu teria escolhido por conta própria, sem pedir licença para ninguém. Entrei na casa torta, afastei o colchão apodrecido com o pé, estendi uma manta que eu tinha trazido na mochila sobre o chão de terra batida. Tomei água da garrafa, comi um pão com queijo que tinha embrulhado ainda de manhã. Do lado de fora, o cerrado foi escurecendo devagar, daquele jeito dele, que não tem pressa, que faz a noite chegar como se a noite sempre tivesse estado lá e fosse só o dia que estava visitando. Fiquei deitada olhando para o buraco no telhado pelo qual apareceram as primeiras estrelas. Não chorei. Já tinha chorado o que tinha de chorar, e muito.
Fechei os olhos e dormi mais cedo do que esperava. O seu Joaquim chegou antes do sol esquentar, como prometeu. Trouxe uma enxada, um facão, uma pá de corte e uma lata de alumínio com tampa, onde carregava café preto, que ele despejou em 2 copos de plástico sem perguntar se eu queria. Eu queria. Tomei sem açúcar porque ele não tinha trazido açúcar e não falei nada. A gente ficou parado na frente da casa por um tempo, os dois olhando para o terreno, enquanto a luz da manhã vinha chegando por cima das árvores do fundo, aquela luz rasa e dourada que o cerrado tem nas primeiras horas, antes do calor assumir o controle. Vou te mostrar uma coisa primeiro, ele disse. Me levou até o canto nordeste do terreno, onde o solo tinha uma coloração diferente dos outros pontos, mais escuro, quase marrom avermelhado. Agachou. Com a pá de corte abriu uma pequena vala, uns 20 centímetros de profundidade. A terra que saiu de baixo estava úmida, compacta, mas quebradiça, com uma textura que eu não soube nomear, mas que senti ser diferente assim que ele colocou na minha mão. Sente o peso? Senti. Terra com umidade retida tem esse peso. Não é encharcada, não é seca. É uma terra que está guardando o que sobrou. Ele ficou olhando a vala como quem lê uma coisa escrita numa língua que aprendeu desde criança. O problema dessa terra aqui é a crosta. Formou uma camada impermeável na superfície de tanto pisar, de tanto gado passar, sem deixar ela respirar. A água da chuva não consegue entrar, escorre por cima e vai embora. Aí você olha e acha que a terra está seca, quando na verdade debaixo dela tem umidade sobrando. E como tira essa crosta? Quebrando. Com enxada, com arado, com tempo. Não tem segredo mais sofisticado que esse. Você rompe a superfície compactada, deixa o ar entrar, deixa a raiz das plantas conseguir furar. Depois disso, a matéria orgânica faz o resto, mas aí você tem que ajudar. Ele se levantou, bateu a terra das mãos. Vou te mostrar como fazer a compostagem com o que você tem aqui mesmo. Passamos a manhã inteira trabalhando. Eu enxadando a terra nos pontos que ele indicava, ele me ensinando a técnica do revolvimento sem enterrar a camada mais fértil que ficava abaixo. A enxada pesava mais do que eu esperava. No começo, o ritmo estava errado. Eu gastava força demais por pancada e cansava rápido. Ele me olhou por um momento sem dizer nada. Depois pegou a enxada da minha mão e me mostrou o movimento correto. Não era força de braço. Era o peso da própria ferramenta conduzido pelo pulso, um balanço que aproveitava a gravidade. Eu repeti até pegar o jeito. Levou uns 20 minutos. Depois disso ficou mais suportável. Não fácil, suportável. O sol subiu e o calor foi chegando como sempre chega no cerrado. Sem aviso, direto. Eu suava e continuava. O seu Joaquim trabalhava no ritmo dele, constante, sem urgência, aquele ritmo de quem aprendeu que pressa no campo é desperdício de energia. Às vezes, ele falava alguma coisa sobre o solo, sobre alguma planta que ele tinha identificado, crescendo no meio do mato, que era sinal de alguma coisa. Que tipo de mineral tinha ali embaixo, como estava a acidez, o que aquela vegetação invasora estava dizendo sobre o terreno por baixo dela. Eu ouvia tudo. Eu tenho o hábito de ouvir. No começo da tarde, paramos embaixo de um angico que tinha no canto do terreno, a única árvore grande que estava de pé. Ele trouxe mais café numa garrafinha térmica e a gente comeu cada um o seu. Eu o que tinha levado na mochila, ele um embrulho de papel manteiga com pão de queijo que a mulher devia ter feito de manhã cedo. Você não tem família para te ajudar? Ele perguntou sem me olhar. A família que tenho está esperando eu desistir. Ele ficou quieto, mastigou devagar. A família do Osmar é assim mesmo. Sempre foi de gente que quer o que é dos outros sem dar trabalho. Olhei para ele. E o senhor conhecia bem o Osmar? Conhecia o velho Antônio melhor. Antônio Valente foi um homem que construiu do zero, como eu, mas ficou velho e ficou cansado e deixou o patrimônio nas mãos erradas. Os filhos herdaram o nome, não o caráter. Ele dobrou o papel manteiga com cuidado, guardou no bolso. O Osmar era diferente dos irmãos. Era mais quieto.
Vinha aqui às vezes só para ficar. Não falava muito, não me perguntava muito. Só ficava olhando a terra, com aquela cara de quem está pensando numa coisa que não sabe ainda como resolver. Fiquei olhando para o terreno à nossa frente, com as linhas de terra revolvida que tínhamos feito pela manhã. Ele nunca me contou que vinha aqui, nem ia contar. Isso aqui era uma coisa dele, alguma coisa que ele guardava. O seu Joaquim levantou, ajustou o chapéu. Mas deixou para você. Isso diz alguma coisa. Levantei também. O descanso tinha sido curto, mas suficiente. O corpo doía de um jeito honesto. Aquela dor de músculo que você reconhece como trabalho feito. Voltamos para o terreno. Nos dias seguintes, ele veio toda manhã, sempre antes do calor pegar de verdade. Me ensinou a preparar o composto com folha seca, esterco que ele trouxe da própria chácara, restos orgânicos, palha de capim. Me mostrou como empilhar em camadas, como regar na medida certa, como virar o monte de 2 em 2 dias para ativar a fermentação. Me explicou a rotação de culturas de um jeito simples, sem jargão, comparando com coisas que eu já conhecia, igual a deixar um pedaço de roupa descansar entre lavagens para não desgastar o tecido. Aprendi rápido, não porque sou inteligente mais do que o normal, mas porque quando você não tem mais muito a perder, a atenção fica diferente. Você aprende com uma urgência que a Conforto não ensina. Consertei a porteira com arame e 2 parafusos que achei dentro de uma lata enferrujada no fundo da casa. Tapei o buraco do telhado com uma lona nova que comprei no mercadinho de São Benedito, presa com barrotes que o seu Joaquim cortou de um eucalipto caído na divisa do terreno. Limpei o interior da casa com vassoura de palha que fiz eu mesma com capim seco amarrado e depois com pano úmido nas paredes de madeira até sair a poeira de anos que tinha impregnado em tudo. A casa não ficou bonita. Ficou habitável, que é diferente. Mas para mim habitável já era muito. Na segunda semana, tentei plantar uma linha de feijão de corda numa faixa de terra que eu tinha revolvido e compostado conforme o seu Joaquim tinha me ensinado. Plantei com cuidado, na distância certa, na profundidade certa. Reguei de manhã cedo e à tardinha, que era o que ele tinha me dito. Esperei. Os dias passaram. Nada. Reguei. Esperei mais. Nada. Na segunda semana e meia, quando eu já estava começando a achar que tinha feito alguma coisa errada, que não conseguia identificar, o seu Joaquim agachou na linha de plantio e ficou olhando o solo de perto por um tempo. Está certo, ele disse. A terra ainda está se ajustando. Primeiro plantio numa terra assim demora mais para brotar. Ela precisa acreditar de novo que vale a pena. Olhei para ele para ver se estava falando sério ou usando figura de linguagem. A expressão dele não esclarecia nada. Continua regando, ele disse. Não muda nada, não arranca para ver se nasceu. Só continua. Continuei. Na 19ª manhã, desde o primeiro plantio, fui até a linha de feijão antes do café e encontrei 2 brotos. Pequenos, frágeis, curvados ainda pelo esforço de romper a terra, com aquela cor verde muito clara de coisa nova. Fiquei agachada olhando para eles por mais tempo do que era necessário. Não chamei ninguém para ver. Não tirei fotografia. Fiquei ali sozinha com aqueles 2 brotos e com um sentimento que eu não soube nomear direito. Não era alegria exatamente, era algo mais embaixo disso, algo mais parecido com alívio. Como quando você está segurando a respiração há tempo demais e finalmente larga o ar. Pensei no Lucinho. Não sei por que pensei nele naquele momento, mas pensei. Pensei naquele domingo de manhã, na cama dele, no silêncio que não devia estar lá. E pensei que talvez aprender a fazer coisa nova, crescer numa terra que todo mundo declarou morta, fosse a coisa mais parecida com consolo que eu ia conseguir encontrar nessa vida. Não chorei, engoli, levantei, fui fazer o café. Naquela mesma tarde, enquanto eu trabalhava no fundo do terreno, ouvi o som de um carro na estrada. Parei para olhar, um SUV cinza, vidros escuros, placa de Goiânia.
O carro reduziu perto da porteira, ficou parado por uns 30 segundos e depois foi embora levantando poeira. Não reconheci o carro, mas reconheci o movimento. Era alguém que tinha vindo olhar. Fiquei me perguntando quem tinha mandado, se era da família Valente ou era outra pessoa. Mas não perdi muito tempo nisso. Tinha terra para trabalhar. Voltei para a enxada. Os meses têm um peso diferente quando você está trabalhando a terra. Na cidade, o tempo passa por semanas. Você acorda segunda, pisca, é sexta. Aqui no grotão, o tempo passava por dias, cada um com textura própria. O dia que choveu pela primeira vez depois que eu cheguei, tinha um cheiro que eu ainda consigo sentir se fechar o olho e procurar. Aquele cheiro de terra seca recebendo água, aquele vapor quente que sobe do chão nos primeiros minutos antes da chuva engrossar de verdade. Fiquei parada na porta da casa, olhando a chuva cair sobre o terreno, como se estivesse vendo alguma coisa sagrada acontecer. O seu Joaquim tinha me dito que a primeira chuva boa seria um divisor, que a terra compactada que a gente tinha rompido nas semanas anteriores ia absorver diferente agora, ia beber de verdade em vez de deixar a água escorrer. Eu não sabia se acreditava ou se estava apenas precisando acreditar em alguma coisa. Às vezes, as duas coisas são a mesma. A chuva durou quase 2 horas. Quando parou, saí descalça e andei pelo terreno. A terra estava mole, úmida, com aquela consistência de quem acabou de respirar fundo. Enfiei os dedos no solo numa das faixas compostadas e a resistência era completamente diferente da que eu tinha encontrado no meu primeiro dia aqui. A terra cedia. Estava viva de um jeito que não estava antes. Fiquei com as mãos sujas de terra até o cotovelo e não limpei logo. Fiquei assim por um tempo, parada no meio do terreno encharcado, o sol voltando devagar por entre as nuvens, e deixei aquela sensação assentar. Os brotos de feijão tinham virado plantas, ainda pequenas, ainda frágeis, mas de pé. Depois deles vieram outros. Uma linha de quiabo que o seu Joaquim tinha me ajudado a plantar numa faixa de terra mais argilosa. Uns pés de maxixe que eu tinha tentado por conta própria, seguindo o que já tinha aprendido. Algumas fileiras de couve que brotaram mais rápido do que eu esperava e que me deixaram surpresa, como se eu tivesse feito alguma coisa acidentalmente certa. Cada broto novo era uma conversa que eu tinha comigo mesma, sem precisar falar em voz alta. Mas não era só alegria. Seria mentira dizer que era. Teve uma semana em meados de abril que eu acordei todo dia com um peso no peito que não sabia nomear. Fiz tudo o que precisava fazer. Reguei, virei o composto, consertei um pedaço da cerca que tinha tombado com o vento, mas fazia de um jeito automático, como se o corpo fosse e a cabeça ficasse em outro lugar. Pensava no Osmar. Pensava em detalhes pequenos que não faziam sentido virem à tona ali, no meio do cerrado. O jeito dele de dobrar o jornal sem ler a última página, o barulho que ele fazia mascando manga, o modo como ele dormia virado para a parede quando estava com alguma preocupação grande que não queria dividir. 23 anos de casada deixam marcas que você não vê até esbarrar nelas. Numa dessas manhãs pesadas, o seu Joaquim chegou mais tarde que o costume, por volta de 8h30, e me encontrou sentada no toco de madeira que eu usava de banco na frente da casa, com a enxada no colo e sem ter começado nada ainda. Ele não disse nada. Veio, sentou no chão a 2 metros de mim, tirou o chapéu e ficou olhando para o horizonte do cerrado que se abria além da cerca do fundo. Ficamos assim por um tempo que eu não soube medir. Minha mulher morreu 12 anos atrás, ele disse por fim, sem preâmbulo, sem olhar para mim. Eu parei de plantar por um ano inteiro. Fiquei aqui com a terra sem fazer nada, deixando tudo virar mato. As pessoas da região achavam que eu ia vender e ir embora. Meus filhos queriam que eu fosse morar com eles na cidade. Eu não disse nada. Sabia que ele não tinha terminado. Num dia, não por nenhum motivo especial, peguei a enxada e fui trabalhar. Não porque eu tinha melhorado, não porque tinha passado.
Ele fez uma pausa curta. Mas porque a terra estava ali esperando e eu me lembrei que era o único lugar onde eu não precisava explicar nada para ninguém. Olhei para ele. Ele colocou o chapéu de volta. Não estou dizendo que vai ficar mais fácil. Estou dizendo que a terra não cobra o seu estado de espírito. Ela aceita você do jeito que você chegar. Levantei do toco, peguei a enxada e fui trabalhar. Foi no começo de maio que a Deusimar apareceu. Eu estava no fundo do terreno, próxima da linha de árvores, abrindo valas para uma tentativa nova que o seu Joaquim tinha sugerido. Um plantio de mandioca numa faixa mais larga, aproveitando que aquela parte do terreno tinha uma camada de solo mais profunda e menos compactada. Ouvi o carro antes de ver aquele barulho de motor caro que diminui devagar como quem não quer levantar poeira demais. Me levantei e fui até a porteira sem pressa. Era o carro dela. Um Corolla prata que ela tinha comprado no ano anterior e que ela mencionava em toda a conversa onde cabia mencionar. Ela estava parada do lado de fora, de óculos escuros, vestida de um modo que não combinava com estrada de terra. Calça clara, blusa de linho bege, sandália de salto baixo que já estava com a sola avermelhada de poeira. Me olhou de cima a baixo sem disfarçar. Eu estava com calça de trabalho, camisa velha do Osmar que eu tinha trazido porque era de manga comprida e protegia os braços do sol, mãos sujas de terra. Neide, ela disse, com aquele tom que ela sempre usou comigo, meio afirmativo, meio condescendente, como se meu nome fosse também uma avaliação. Deusimar, vim ver como você estava. Não acreditei nisso, mas deixei passar. Estou bem. Ela olhou para o terreno por trás de mim, com uma expressão que tentava ser neutra, mas não conseguia esconder o cálculo por baixo. Os olhos dela varreram as fileiras de plantio, a casa reformada precariamente, as linhas de composto, a cerca consertada. Você está morando aqui? Estou. Neide. Ela tirou os óculos escuros, guardou na bolsa. Me olhou com aquela expressão de quem vai dizer uma coisa difícil por bondade. Isso aqui não é lugar para você. Todo mundo sabe que essa terra não presta. Você está se desgastando à toa. O Raimundo e eu conversamos e a gente está disposto a comprar essa propriedade por um preço justo. Você tira um dinheiro, se instala bem na cidade, começa de novo com dignidade. Ouvi tudo. Deixei ela terminar. Quanto é o preço justo? Perguntei. Ela citou um número. Era um número pequeno. Não era humilhante de um modo que ela pudesse negar, mas era o tipo de número que deixa claro o que a outra pessoa pensa sobre o valor do que está comprando e sobre a necessidade de quem está vendendo. Fiquei olhando para ela por um momento. Não tenho interesse em vender. O rosto dela mudou de um jeito sutil. A cordialidade saiu de cena. Neide, seja razoável. Você está aqui sozinha, sem recurso, trabalhando numa terra que todo especialista da região já declarou imprestável. Isso não é coragem, é teimosia. O Osmar era um bom homem, mas ele te deixou numa situação impossível e você sabe disso. Não me mexi, não levantei a voz. O Osmar me deixou o que ele tinha para me deixar, falei. E eu vou fazer o que precisa ser feito com isso. Quando eu quiser vender, eu aviso. Ela me olhou por mais uns segundos, com aquela expressão de quem está relendo uma conta e não entendendo onde errou. Depois colocou os óculos de volta, girou no calcanhar com cuidado para não afundar na terra mole e foi até o carro. Antes de entrar, virou. Você vai se arrepender de não ter aceitado quando a oferta ainda estava boa. Não respondi. Fiquei parada na porteira até o carro sumir na curva da estrada. Depois voltei para a vala de mandioca. Junho chegou seco e frio, do jeito que o cerrado tem de ser frio. Não um frio úmido, mas um frio de ar limpo que corta a manhã e some até o meio-dia. Eu acordava cedo, antes do sol, e ficava um tempo sentada na porta da casa com o café quente entre as mãos, olhando o plantio. Era um hábito que tinha ido se formando sem eu decidir. Uma pausa antes do trabalho começar. Uma espécie de inventário silencioso do que estava crescendo e do que ainda faltava.
E estava crescendo muita coisa. As fileiras de feijão já estavam floridas. O quiabo tinha chegado à altura do meu ombro e já estava produzindo pequenos quiabos verdes que eu colhia de manhã e que o seu Joaquim levava parte para vender na feira de São Benedito, numa combinação que a gente tinha feito sem muito protocolo. Ele vendia, dividia o valor comigo, eu ficava com metade para reinvestir em semente e adubo. Não era dinheiro suficiente para nada grande, era dinheiro suficiente para continuar. A mandioca estava brotando bem, com aquelas hastes roxas avermelhadas saindo da terra com uma determinação que me lembrava alguma coisa que eu não conseguia nomear. O seu Joaquim veio numa tarde com uma notícia que eu não esperava. Falei com um engenheiro agrônomo que atende uns produtores aqui da região. Ele disse: contei para ele o que você está fazendo, o método de recuperação, os resultados. Ele quer vir olhar. Por quê? Porque essa terra aqui tem uma história. O velho Antônio tentou plantar eucalipto aqui nos anos 90. Não deu certo. Depois colocou gado em cima e o gado acabou com o que restava de solo. Faz mais de 15 anos que ninguém consegue fazer nada crescer aqui. Ele me olhou. Você fez coisa crescer aqui em menos de 3 meses. Fiquei quieta. Não é só você, ele continuou, com aquela honestidade dele que não tinha vaidade. É o método, é o tempo, é a sorte de ter chovido bem. Mas é você também. Você não desistiu quando devia ter desistido pelo menos 2 vezes. Não disse nada por um momento. Manda ele vir, falei. O engenheiro veio numa semana. Um homem jovem de uns 35 anos, boné da Embrapa, caderneta de campo, aquele entusiasmo contido de quem trabalha com coisa viva e não perdeu o interesse ainda. Ele andou pelo terreno por quase 2 horas, coletando amostras de solo em diferentes pontos, medindo, anotando, fazendo perguntas que eu respondi da forma mais direta que consegui. No fim, parou na frente das fileiras de quiabo e ficou olhando com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Sabe o que tem nessa terra? Ele perguntou. Terra cansada que está se recuperando, eu disse. Ele sorriu de um jeito que me pareceu não ser de concordância simples, mas de quem vai dizer uma coisa maior. Tem isso. E tem também uma camada de solo com composição mineral que eu não esperava encontrar aqui. Fósforo, potássio e um teor de matéria orgânica soterrada que ficou preservado justamente porque ninguém mexeu aqui por tanto tempo. Ele fechou a caderneta. Com o manejo certo, essa terra tem potencial para produção diversificada de alto rendimento. Não estou falando de subsistência, estou falando de produção comercial. Olhei para o terreno. 18 hectares que a família Valente tinha descartado num testamento como quem deixa o resto que sobrou no prato. Qual seria o próximo passo? Perguntei. E ele começou a falar. E eu ouvi cada palavra com aquela atenção que aprendi a ter quando não posso dar o luxo de perder nada. O engenheiro se chamava Davi. Davi Rezende, cartão de visita com logo da cooperativa regional, onde ele prestava consultoria. Ele deixou o cartão e prometeu voltar com um laudo técnico do solo em 2 semanas. Cumpriu o prazo com 3 dias de antecedência, o que me disse alguma coisa sobre o caráter dele. O laudo era um documento de 12 páginas com gráficos e tabelas que eu li 3 vezes, até entender o essencial. A conclusão que importava estava no último parágrafo, escrita numa linguagem que ele tinha simplificado de propósito, como quem sabe que o documento vai ser lido por alguém que não tem formação técnica, mas tem inteligência suficiente para não precisar de condescendência. A propriedade apresenta condições edafoclimáticas favoráveis à recuperação plena da capacidade produtiva, com potencial para cultivo diversificado de hortaliças, culturas anuais e, a médio prazo, fruticultura adaptada ao bioma. Cerrado. Recomenda-se plano de manejo progressivo com ênfase em recuperação contínua do solo e aproveitamento das nascentes identificadas na porção nordeste da propriedade. Li essa palavra 2 vezes. Nascentes.
Fui até o seu Joaquim com o laudo na mão. Ele leu o trecho com calma, sem pressa, como ele fazia tudo. Dobrou o papel, me devolveu, ficou um momento pensando. O córrego que passa no fundo do terreno, ele disse. Eu desconfiei desde o começo, mas não falei porque não queria te dar esperança de graça. Mas se o Davi confirmou, então tem água ali embaixo que vai além do que aparece na superfície. Ele olhou para o fundo do terreno, onde a linha de árvores mais densas marcava o curso da água. O velho Antônio sabia disso, sempre soube. Esse terreno valia mais do que ele deixava parecer. Fiquei olhando para ele. Por que ele não aproveitou então? Porque o velho ficou velho e cansado e desistiu antes de trabalhar. E os filhos nunca quiseram trabalhar, então nunca foram olhar de perto o que tinha. Ele colocou o chapéu. Terra não revela o que tem para quem não está disposto a se abaixar até ela. Nos dias seguintes, andei bastante pelo fundo do terreno. Com o Davi, que voltou numa tarde com equipamento de medição, mapeamos os pontos onde a umidade subsuperficial era mais forte. Eram 3 pontos distintos, formando uma linha diagonal que cruzava quase 1/3 do terreno pelo lado leste. Em 2 desses pontos, a menos de 2 metros de profundidade, havia lençol freático acessível. O Davi estimou que com uma perfuração simples e uma bomba de baixa potência, eu teria água suficiente para a irrigação de pelo menos 10 hectares, mesmo nos meses mais secos. 10 hectares irrigados no cerrado, com solo em recuperação e manejo certo, eram uma propriedade completamente diferente da que constava no testamento do Antônio Valente. Eu sabia que quando isso se confirmasse e a notícia fosse vazando, como as notícias vazam nas regiões pequenas, onde todos se conhecem de vista, a família Valente não ia ficar parada. Não fiquei esperando. Fui até São Benedito numa manhã de terça-feira e encontrei um advogado. Não o advogado do testamento que era da família. Um advogado pequeno, de escritório simples, que atendia numa sala com 2 clientes, esperando na cadeira de plástico e um ventilador de mesa que oscilava sem convicção. O homem se chamava Borges, 50 e poucos anos, gravata afrouxada, caneta mordida. Mas ele me ouviu com atenção e quando eu terminei de contar, ele ficou em silêncio por um momento que me pareceu profissional, não de dúvida. O testamento foi registrado em cartório? Ele perguntou. Foi. A senhora tem o documento? Tirei da pasta plástica. Ele leu devagar, voltou em 2 trechos, fez uma anotação. Está tudo regular do ponto de vista legal, ele disse. A propriedade é sua sem contestação. O que a senhora quer garantir? Quero garantir que ninguém da família Valente vai encontrar uma brecha quando o valor real dessa terra aparecer. Ele assentiu devagar, com aquela expressão de quem já viu essa situação antes. Vamos registrar o laudo técnico como parte da documentação da propriedade. Vamos também verificar se há alguma cláusula no testamento original que possa ser interpretada como condicionante. E vou recomendar que a senhora registre qualquer benfeitoria que fizer daqui para frente. Cada investimento documentado, cada melhoria. Quando a terra vale pouco, ninguém contesta. Quando começa a valer, todo mundo lembra que tem algum direito. Eu sei disso, disse. Eu sei que a senhora sabe. Estou dizendo para não esquecer de documentar mesmo assim. Paguei a consulta, guardei as orientações e voltei para o grotão. A primeira grande colheita aconteceu em julho. Não foi uma colheita de escala comercial. Não tinha como ser ainda. Mas foi suficiente para encher o porta-malas do carro do seu Joaquim com caixas de quiabo, feijão de corda, maxixe e couve que ele levou para a feira de São Benedito numa quinta-feira de manhã. Eu fui junto pela primeira vez. A feira funcionava numa rua coberta no centro da cidade, barracas de lona, feirantes de cidades vizinhas, o barulho específico de feira, que é uma mistura de preço gritado, plástico amassado e conversa paralela. O seu Joaquim tinha o seu ponto de sempre, uma barraca com cavalete de madeira no 3º corredor. A gente organizou o que tinha trazido e ficou. Vendi tudo antes do meio-dia. Não foi difícil. O quiabo estava bom, firme, bem calibrado.
O feijão tinha aquela cor que a pessoa reconhece de longe como produto de quintal, diferente do feijão de saco de supermercado. 2 mulheres compraram couve e voltaram para comprar mais. Um senhor que vendia farinha na barraca ao lado parou para olhar o maxixe e ficou conversando por uns 10 minutos sobre solo de cerrado, sobre o que estava crescendo onde, sobre as chuvas daquele ano. Era o tipo de conversa que eu não sabia que estava com saudade de ter. No caminho de volta, o seu Joaquim estava quieto do jeito dele, mas eu percebi que estava mais quieto do que o normal. Quando chegamos na porteira do grotão, ele desligou o carro, mas não desceu. "Tenho uma coisa para te falar", ele disse. Esperou. "Alguém me procurou essa semana. Um homem que disse ser representante de uma empresa de agronegócio de Goiânia. Disse que estava prospectando terras na região para arrendamento de longo prazo. Perguntou especificamente sobre essa propriedade aqui." Olhei para ele. Como ele sabia do grotão? É o que eu me perguntei. Essas coisas chegam. Ele ficou olhando para frente. O homem perguntou se eu tinha contato com a proprietária. Eu disse que não sabia de quem ele estava falando. "O senhor fez certo." "Fiz. Mas isso não vai parar por aqui." Ele me olhou de lado. Quando uma terra começa a aparecer no radar dessas empresas, a pressão vem em camadas. Primeiro alguém perguntando por fora, depois uma proposta, depois outra proposta maior. Depois começa a aparecer problema de documentação que de repente alguém encontrou. Divisa que está errada, herdeiro que não sabia que existia. Conhecia esse roteiro, não de experiência própria, mas de histórias que o Osmar contava sobre as terras da família, sobre como propriedades iam mudando de mão ao longo de décadas de pressão silenciosa. "Já estou documentando tudo", disse. "Tenho advogado." "Bem", ele desceu do carro, "só queria que você soubesse. Essa noite fui dormir mais cedo do que o costume, mas fiquei acordada por mais tempo do que queria. Não de medo, de cálculo. Ficava somando o que tinha, o que faltava, o que precisaria fazer antes que a pressão chegasse de verdade. Tinha o laudo técnico, tinha o advogado, tinha o que estava crescendo no terreno como prova viva de que aquilo não era mais a terra inútil que constava no testamento. O que eu não tinha era dinheiro para perfurar o poço que liberaria a água do lençol freático. Sem o poço, a irrigação dependia da chuva, e no cerrado depender só da chuva era aposta com margem de erro alta. O Davi tinha me dado uma estimativa. A perfuração, a bomba, a instalação do sistema de gotejamento básico para 10 hectares. O número era maior do que eu tinha e menor do que eu esperava que fosse. Fiquei pensando durante dias em como resolver isso sem me colocar numa situação de dívida que me tirasse o controle do que era meu. Foi a Ritinha que me deu a saída, sem saber que estava dando. Ritinha era uma mulher da feira, barraca de artesanato, trançados de palha e cerâmica pintada à mão, que tinha virado minha conhecida ao longo das semanas de feira. Era falante, miúda, de uns 40 anos, cabelo preso com um grampo de madeira que ela mesma tinha feito. Na terceira semana que eu fui à feira, ela me perguntou de onde eu tirava o quiabo, porque o dela tinha secado no pé antes de dar fruto. Conversei com ela. Contei sobre o método de recuperação do solo, sobre a compostagem, sobre o que o seu Joaquim tinha me ensinado. Ela ouviu com aquela atenção de quem está guardando cada coisa no lugar certo. Na semana seguinte, ela me apresentou a uma mulher chamada Conceição, que tinha um pequeno sítio a 12 quilômetros de São Benedito e que estava com o mesmo problema de solo que eu tinha tido. E a Conceição conhecia outras 2 mulheres em situação parecida. Foi nessa conversa de barraca de feira, num corredor de lona com cheiro de capim e queijo, que surgiu a ideia que eu não tinha planejado ter. "E se a gente formasse uma associação?", disse a Ritinha, com aquela leveza de quem joga uma pedra na água só para ver as ondas. Fiquei quieta por um momento. Uma associação de pequenas produtoras, com a orientação do Davi, com o conhecimento do seu Joaquim,
com as terras que cada uma tinha. Se conseguíssemos um projeto coletivo, havia linhas de financiamento rural para grupos de produtores que não existiam para produtores individuais. O Davi tinha mencionado isso uma vez, de passagem. Eu tinha guardado. Fala mais, disse, e a Ritinha falou. E eu ouvi com aquela atenção que fica mais afiada quando você percebe que uma coisa pequena pode se tornar uma coisa grande se você souber conduzir com cuidado. Fui para casa com mais do que tinha levado. Agosto trouxe uma visita que eu não esperava. Era uma tarde de sábado, sol ainda alto. Eu estava consertando a parte da cerca que o vento tinha dobrado de novo, quando ouvi uma moto que eu reconheci pelo som antes de ver. O seu Joaquim, mas ele não costumava vir no sábado à tarde. Ele parou na porteira com uma expressão que eu aprendi a reconhecer como notícia de peso. O Raimundo esteve em São Benedito essa semana, ele disse. Ficou 2 noites no hotel da praça. Conversou com gente. Uma pausa, inclusive com o cartório. Larguei o arame. O que ele queria no cartório? Perguntou sobre o registro da propriedade. Sobre se havia pendências, contestações abertas, qualquer irregularidade que pudesse ser levantada. E tem? Não tem. Seu advogado fez o trabalho direito. O seu Joaquim desceu da moto, ficou de pé na entrada. Mas o Raimundo não foi até lá só para confirmar o que já sabia. Ele foi para ver se tinha alguma fresta. Ficamos os dois em silêncio por um momento. Não tem fresta, eu disse. Não tem. Ele me olhou. Mas quando não tem fresta, às vezes tentam criar uma. Quero que você esteja preparada para isso. Olhei para o terreno, as fileiras de mandioca no fundo, o quiabo alto, as hastes do feijão novo que eu tinha plantado em rotação com o primeiro, a cerca que eu estava consertando, a casa que não estava bonita, mas estava de pé, estava inteira, estava sendo habitada por alguém que tinha decidido ficar. Estou preparada, disse. E acreditei nisso enquanto falava. Não porque não tinha medo, mas porque o medo que eu carregava era de tamanho administrável comparado com o que eu já tinha atravessado antes. Quem passou pelo que eu passei com o Lucinho, com a minha mãe, com o Osmar, quem carregou esse peso sem se curvar, não vai se curvar por causa de um homem de terno que foi perguntar sobre documentação num cartório de cidade pequena. Peguei o arame de volta. Continuei a cerca. O seu Joaquim ficou mais um tempo, depois foi embora, sem que nenhum dos dois precisasse dizer mais nada. O sol desceu devagar, como sempre, e o grotão ficou quieto ao redor de mim, com tudo que estava crescendo dentro dele, com tudo que a terra tinha guardado por anos, esperando que alguém viesse trabalhar, em vez de só olhar de longe e declarar perdido. A contestação chegou em setembro, por carta registrada. Não era uma ação judicial ainda. Era o que o advogado Borges chamou de notificação extrajudicial, um documento de 3 páginas assinado por um escritório de Goiânia, que argumentava que o testamento do Antônio Valente havia sido redigido sob influência de terceiros não identificados e que a distribuição desigual dos bens configurava possível lesão aos direitos dos herdeiros legítimos. Eu li as 3 páginas em pé na varanda, com o café esfriando na minha mão. Depois li de novo, sentada. O documento era bem escrito. Era o tipo de coisa que intimida quem não conhece o mecanismo por trás das palavras, quem lê notificação extrajudicial e sente o chão se mover. Eu senti o chão se mover por uns 2 minutos. Depois fui até São Benedito, entreguei o papel para o Borges e sentei na cadeira de plástico esperando ele terminar de ler. Ele leu sem pressa, dobrou, me devolveu. Não tem substância, ele disse. É pressão. Querem ver se a senhora assusta e vende antes de qualquer processo real começar. E se eu não assustar? Aí eles teriam que entrar com ação de nulidade de testamento na justiça. Precisariam provar a influência de terceiros, o que é muito difícil de provar quando não existiu. Ele cruzou os braços. Além disso, a senhora tem algo que eles não contavam. O quê? Meses de trabalho documentado, notas fiscais de insumo,
relatórios técnicos, registros de benfeitoria, laudos do solo. Quando alguém tenta contestar uma herança e a outra parte está claramente ocupando, melhorando e investindo na propriedade, o juiz enxerga isso. Ele me olhou com aquela expressão direta que eu tinha aprendido a valorizar nele. Respondo à notificação. A senhora continua o que está fazendo. Continuei. O poço foi perfurado em outubro. O financiamento veio do jeito que a Ritinha tinha intuído naquela conversa de feira. A Associação de Produtoras Rurais, que formamos ao longo de agosto e setembro, 5 mulheres no total, cada uma com seu pedaço de terra em situação parecida, se credenciou num programa de crédito rural para grupos de agricultura familiar. O Davi ajudou com a documentação técnica, o Borges com a parte jurídica da constituição do grupo. Levou tempo, levou paciência, levou idas e vindas a órgãos que funcionam num ritmo que não é o ritmo de quem precisa. Mas chegou. O equipamento de perfuração chegou numa manhã de segunda-feira, uma máquina grande que mal cabia na estrada vicinal e que levantou poeira vermelha por 1 quilômetro. O operador era um homem silencioso de Morrinhos que sabia o que estava fazendo e não precisava conversar enquanto fazia. Eu fiquei a uns 20 metros observando o dia inteiro. Quando a água subiu, às 4:30 da tarde, com aquele barulho de pressão liberada que a perfuração faz antes de ceder, o operador olhou para o marcador e disse um número. O Davi, que estava ao lado, fechou o punho e bateu levemente na própria coxa. Um gesto contido de quem confirma o que esperava. Eu fui até a beira do poço e olhei lá dentro. A água estava escura de sedimento da perfuração, mas limpa por baixo, fria. Aquele cheiro de mineral e profundidade que a água que vem de dentro da terra tem, diferente de qualquer outra água. Não disse nada, não precisava. Pensei no Osmar dizendo numa varanda fria que aquela terra guardava um valor que poucos conseguiam enxergar. Pensei que ele sabia dessa água, tinha que saber. Conhecia essa terra há mais tempo do que eu. Vinha aqui sozinho. Ficava aqui sentado pensando em alguma coisa que não resolvia. Talvez o que ele não resolvia fosse o modo de me deixar isso sem que parecesse derrota. Não era derrota. Era o oposto de derrota, do jeito mais silencioso que existe. A Deusimar voltou em novembro. Dessa vez, veio com o Raimundo. Os dois chegaram juntos num carro que era do Raimundo, um utilitário preto que parou na porteira com uma arrogância que os carros de certo tipo de gente têm, aquela parada centrada no meio da estrada, como se o espaço todo pertencesse a eles. Eu estava na varanda quando eles chegaram. Tinha acabado de voltar da feira. Estava com as mãos ainda com resquício de terra, tomando água na caneca de alumínio que o Osmar usava no campo e que eu tinha trazido na mochila no primeiro dia. Eles entraram pela porteira aberta sem pedir licença. Eu fiquei na varanda. Eles vieram até mim com aquele modo de andar de quem está tentando parecer casual e não está conseguindo. O Raimundo era alto, mais velho que a Deusimar, cabelo branco cortado curto, a mesma expressão de cálculo que eu tinha visto nele na leitura do testamento. Ele olhou para o terreno enquanto vinha, varrendo tudo com os olhos. Eu vi o momento em que ele processou o que estava vendo, as fileiras de plantio, o sistema de irrigação instalado, a casa com telhado consertado e janela nova. Vi a expressão dele mudar de um jeito que ele não quis que eu visse, mas eu vi. Neide, ele disse. Mesmo tom da Deusimar, como se meu nome fosse uma avaliação. Raimundo, ele olhou mais uma vez para o terreno, dessa vez mais devagar, como quem está fazendo uma conta mais complexa. Você fez um bom trabalho aqui, ele disse. Não agradeci. Esperei. Queríamos conversar sobre uma parceria. Ele juntou as mãos na frente, aquele gesto de executivo que aprendeu em algum curso. Temos recursos, temos conexões com distribuidores, temos estrutura de escoamento que uma produtora individual não tem como desenvolver sozinha. Juntos, poderíamos escalar isso aqui de um modo que não tenho interesse em parceria, disse. Ele parou no meio da frase. Ficou me olhando com aquela expressão de quem não é contrariado com frequência e leva um segundo para processar quando é. Neide,
Seja razoável. Uma mulher sozinha administrando 18 hectares. Não estou sozinha, interrompi. Tenho uma associação de produtoras, um agrônomo, um advogado e mais 3 meses de documentação de propriedade do que vocês gostariam que eu tivesse. Fiz uma pausa curta e recebi a notificação que mandaram. O Borges já respondeu. A Deusimar olhou para o Raimundo. Ele olhou para mim. O silêncio durou o tempo suficiente para ficar claro que eles não tinham mais nada estratégico a dizer. Quando eu quiser parceria, eu procuro quem me convém, disse. Por enquanto, não convém. O Raimundo assentiu uma vez, lento, com aquela compostura de quem perdeu uma rodada, mas quer parecer que estava jogando outra coisa. A Deusimar não disse nada. Viraram e foram embora pelo mesmo caminho que tinham vindo, com aquela pausa antes de entrar no carro que as pessoas fazem quando querem fingir que estão saindo por escolha. O carro preto saiu devagar. Eu fui dentro de casa, pus a caneca na pia, lavei as mãos. Não senti triunfo. Isso que as pessoas não entendem. Não senti aquela alegria de vitória que as histórias costumam colocar nesse tipo de cena. O que senti foi algo mais parecido com o encerramento de uma conta antiga. Não satisfação, mas o alívio de fechar algo que estava aberto há tempo demais. Dezembro chegou. A terra estava em plena produção. Não toda ela, não ao mesmo tempo, porque o Davi tinha me explicado que trabalhar toda a área de uma vez seria erro de iniciante, que a recuperação precisava acontecer em fases, que a tentação de acelerar era o maior inimigo de quem estava reconstruindo o solo. Mas a metade leste, a parte mais próxima das nascentes e mais beneficiada pela irrigação do poço, estava dando resultados que eu mesma custava a olhar sem uma sensação estranha no peito. O quiabo, o feijão, a mandioca. Uma linha experimental de maracujá que o Davi tinha sugerido e que estava pegando bem. Uma faixa de hortaliças de ciclo curto que eu renovava a cada mês e que virava a maior parte da renda regular da feira. A cooperativa regional tinha entrado em contato através do Davi, perguntando sobre fornecimento para um programa de compra institucional, merenda escolar e hospital municipal. Eu tinha respondido que sim, que poderia comprometer uma parte da produção, mas precisava de contrato com prazo mínimo porque não ia plantar por promessa verbal. Me deram o contrato. O seu Joaquim estava menos presente do que no começo. Não porque tinha se afastado, mas porque eu já precisava menos de ensino e mais de conversa, e esse era um tipo diferente de presença. Ele vinha 1 ou 2 vezes por semana, tomava café, andava pelo terreno comigo, olhando o que estava crescendo, comentava alguma coisa com aquela economia de palavra que eu aprendi a ouvir com atenção, porque quando ele falava era porque valia guardar. Numa tarde de dezembro, ele ficou um tempo mais longo do que o costume, parado na frente da linha de maracujá. O velho Antônio ia gostar de ver isso, ele disse. Olhei para ele. Por que o senhor acha que ele deixou para mim? Perguntei. Era uma pergunta que eu tinha guardado por meses, não porque tivesse medo da resposta, mas porque não tinha certeza de que precisava dela. O seu Joaquim demorou. Tirou o chapéu, passou a mão nos cabelos grisalhos, recolocou. Porque ele conhecia os filhos e conhecia você. Ficou olhando para o maracujazeiro. Antônio era um homem que construiu do zero, igual a mim. Ele sabia reconhecer quem tem a qualidade de não desistir. Os filhos herdaram o patrimônio, mas não herdaram isso. Uma pausa. Você não herdou o patrimônio, herdou a terra que precisava de quem não desistisse. Fiquei quieta. Era uma resposta que eu não sabia que estava precisando ouvir até ouvir. Na última semana do ano, numa tarde que esfriou de repente e o vento trouxe aquele cheiro de chuva que ainda não havia chegado, sentei na porta da casa com a caneca de café e fiquei olhando o grotão. Tinha uma luz específica nessa hora do fim da tarde de dezembro no Cerrado, quando o sol está baixo e rasante e pinta tudo daquele laranja que não existe em mais lugar nenhum. A terra ficou dessa cor. As plantas ficaram dessa cor.
O maracujá, o quiabo, as hastes da mandioca no fundo, as árvores da vereda lá atrás onde a água corria. Pensei no Lucinho, pensei na minha mãe, pensei no Osmar. Não com aquela dor afiada que a perda tem no começo, aquela que corta quando você esbarra nela sem esperar. Com uma dor diferente, mais antiga, mais arredondada pelo tempo, que você reconhece como parte de você, do mesmo modo que reconhece o próprio rosto. Aprendi há muito tempo que não existe uma hora em que você para de carregar. Existe uma hora em que o peso fica mais familiar, em que você aprende a distribuir melhor pelo corpo, em que você consegue caminhar com ele sem perder o equilíbrio a cada passo. Nunca me vi como vítima. Nem do testamento, nem da família valente, nem de nenhuma das perdas que vim acumulando desde que o Lucinho foi embora numa manhã de domingo com a cama ainda morna. Me vi sempre como alguém tentando resistir. E resistir aprendi. Não é a mesma coisa que lutar. Lutar faz barulho, gasta energia, exige inimigo. Resistir é outra coisa. Resistir é acordar de manhã e fazer o que precisa ser feito. É meter a enxada na terra compactada, sem saber ainda o que vai crescer. É regar o broto pequeno no dia que você acorda, sem vontade de regar nada. É ficar. Quando todo mundo está esperando que você vá embora, quando a terra parece não ter valor, quando a casa está torta e o telhado está com buraco e a família está esperando na beira da estrada com proposta na mão. Ficar é o ato mais radical que existe. Eu fiquei. O grotão ficou comigo, e a terra, que estava exausta e não estava morta, fez o que a terra que recebe cuidado sempre faz. Voltou. Não contei essa história porque quero que alguém me admire. Não é esse o ponto. Conto porque às vezes a gente recebe o que parece ser resto, o que sobrou depois que os outros pegaram o que queriam, o que ninguém se deu ao trabalho de olhar de perto. E a primeira reação, a reação que o orgulho e a dor produzem juntos, é a de recusar, de se ofender, de ir embora com aquele nada e guardar dentro de si como prova da injustiça que sofremos. Mas às vezes o que parece ser resto não é. Às vezes é o único pedaço de coisa que tem valor de verdade, porque é o único que exige de você o que você tem de melhor. Não dinheiro, não conexão, não sorte. Exige presença, exige trabalho, exige a disposição de ficar de joelhos na terra sem saber ainda se vai brotar. O Osmar sabia isso. Demorei para entender, mas entendi. E agora, quando olho para o grotão no fim da tarde com aquela luz laranja que não existe em nenhum outro lugar, o que sinto não é vitória, é raiz, é a sensação de ter finalmente parado de passar e começado a pertencer.